Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar de duração do trabalho, do ponto de vista mais amplo, né? E especificamente de períodos de descanso. E ainda no âmbito dos períodos de descanso, nós vamos ver também especificamente intervalos intra-jornada e intervalos entre jornadas. Muito bem. Vocês sabem, vocês já viram aqui no canal, que um dos principais temas de direito do trabalho em perspectiva normativa no mundo é o tema da limitação do tempo de trabalho. O direito do trabalho foi concebido inicialmente, historicamente, para limitar disponibilidade de prestação laborativa, na perspectiva de evitar abusos patronais com relação à fruição da força de trabalho, né. Tempo de trabalho é tempo de vida entregue pelo trabalhador no mercado em proveito de seu contratante. Já que nós, no sistema capitalista, não temos mais nada a vender, a dispor, a entregar, entregamos tempo de vida. E isso é muito importante, muito relevante, e daí esse tema atrair tutela estatal no mundo inteiro, e não é diferente no Brasil, apesar das inconstitucionalidades com as quais convivemos, e não vem aqui ao caso nessa abertura, pelo menos. Bom, vamos aos conceitos de períodos de descanso. Então, se nós temos que dispor de tempo de vida para nós possamos subsistir, para que nós possamos ser inseridos no mercado de consumo, para que nós possamos ter vida digna minimamente, então é necessário que a ordem jurídica limite essa exploração de trabalho, limite o tempo de disposição desse tempo de vida. Consequentemente, é necessário que nós tenhamos regulamentados os nossos períodos de descanso. Na CLT, período de descanso é visto como tempo de indisponibilidade absoluta de prestação laborativa. O empregado seletista, o empregado rural, no seu período de descanso, ele não pode estar à disposição de seu empregador, nem aguardando ordens, nem executando ordens. Isso indica que, se ele estiver disponível nos termos da lei, nós temos aqui alguns vídeos no canal sobre tempo à disposição. Se ele estiver disponível nos termos da lei, então não haverá ou não terá havido concessão do descanso. Nos termos seletistas e rurais, para os empregados seletistas e rurais, nós temos que compreender período de descanso como período de indisponibilidade total. Os domésticos, eles têm uma dificuldade gigantesca no que concerne a impor limites de fruição desse tempo de vida em favor do empregador. Isso porque o âmbito doméstico da prestação laborativa, ele tem suas particularidades, né. Trata-se de uma relação personalíssima ao extremo. O trabalhador está na casa, na residência da família. Normalmente ele não tem colegas outros trabalhando no mesmo no mesmo local. Normalmente ele não tem controles claros de entrada, saída e de intervalos, consequentemente. Para além disso, existe ainda no Brasil, provavelmente um dos poucos países do mundo que ainda tem isso, a figura do empregado doméstico que reside na residência dos patrões. E esse caso piora a análise jurídica, porque como é que você vai dividir, na situação fática, tempo de trabalho como tempo de disponibilidade, se a pessoa está 24 horas por dia
na residência em que presta seus serviços. Como é que nós podemos separar tempo de trabalho e tempo de descanso se o empregado mora no serviço? É, na prática, muitíssimo difícil, para não dizer impossível. O parágrafo 7º do artigo 2º da Lei Complementar 150 de 2015 tenta dizer sobre isso, em perspectiva normativa, mas que na prática é de difícil concretização. Diz o parágrafo 7º: os intervalos previstos nesta lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça, não serão computados como horário de trabalho. Eis a dificuldade. O trabalhador está na residência em que trabalha, e coincidentemente é onde ele também mora, mas a lei, um tanto artificialmente, diz que o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres não contam. Bom, ok. Do ponto de vista legal, a gente consegue entender facilmente. Difícil é implementar isso na prática. Então, daí dizermos que no âmbito do emprego doméstico, essa indisponibilidade tende a ser, em alguns casos, não em todos, em alguns casos, meramente relativa. O primeiro intervalo que eu quero destacar aqui hoje é o intervalo intra-jornada. Portanto, como o nome indica, é uma pausa, é um período de descanso dentro da jornada, dentro de um dia de trabalho. Então, nós sabemos que o dia de trabalho ele tem no máximo 8 horas, constitucionalmente. Nós temos outras possibilidades marcadas talvez pela inconstitucionalidade não reconhecida pelos tribunais, mas constitucionalmente nós temos uma jornada de 8 horas. Dentro dessa jornada de 8 horas, nós temos esse intervalo intra-jornada. Bom, a regra geral é a do artigo 71, que estabelece o seguinte. Só um minutinho que eu vou abrir aqui, enquanto vocês abrem a CLT de vocês aí também. 71 caput. Em qualquer horário, aliás, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então, o que é o usual? Numa jornada superior a 6 horas, portanto, na jornada limite constitucional de 8 horas, exemplificativamente, nós teremos um intervalo de 1 hora, podendo ser até um intervalo de 2 horas. Esse tempo de intervalo não é computado na duração do trabalho. Nós já vimos que este período de descanso é período de indisponibilidade, portanto, ele não conta. É tempo de não trabalho e é tempo sem contagem para efeito de duração. É período de indisponibilidade, nos termos do artigo 71, parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Portanto, este intervalo do 71, especificamente ele, não conta para efeito do limite de jornada de 8 horas e ele não conta para efeito do limite de disponibilidade semanal de trabalho de 44 horas. Consequentemente, ele não é remunerado, não é? Mas isso é um outro assunto. Bom, a partir de 6 horas, temos 1 hora.
O parágrafo 1º traz um outro parâmetro. Parágrafo 1º do artigo 71. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, se você é bancário, por exemplo, apenas por exemplo, com jornada de 6 horas, terá intervalo de 15 minutos. Se você tem trabalho em tempo parcial com jornada, por exemplo, de 5 horas, você terá intervalo de 15 minutos, exemplificativamente. Então, se ultrapassar 4 horas, não ultrapassando 6 é o limite, nós teremos 15 minutos de intervalo intra-jornada para alimentação e descanso. Muito bem. Basicamente, na legislação, quanto à caracterização desse intervalo, o seu cumprimento é isso. Depois a gente vai ver a inobservância. Integração, TST tem súmula 118 sobre o tema. Peço que abram aí o seu livro de súmulas. Você tem isso disponível, atualizado permanentemente no site do TST, livro de súmulas e orientações jurisprudenciais. Vamos então à súmula 118. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Então, o que eu afirmei antes? O intervalo legal do artigo 71 não conta para nenhum efeito. Ou melhor, não conta para efeito de duração do trabalho. Não conta, não é pago. Agora, se o empregador criar da cabeça dele, por liberalidade dele, por regimento interno dele, por cláusula escrita ou não escrita dele, empregador, um novo intervalo não previsto em lei, não fixado pela jurisprudência consolidada, se é liberalidade dele, empregador, este intervalo é tempo à disposição. Então, imaginemos que o empregador determine, imponha um intervalo para ginástica laboral ou um intervalo para treinamento otimizado, inventando aqui, um intervalo para leitura de manuais técnicos. Se ele então impõe um novo intervalo não previsto em lei, e se em razão disso ele elastece o momento do final do horário da jornada, então ele paga, ou melhor, ele conta esse tempo como tempo de trabalho. Imagine o seguinte: o horário é de 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso, do meio-dia às 13. Então, nós temos uma jornada de 8 horas, porque esse intervalo para alimentação e descanso de meio-dia às 13 nós não vamos contar, porque ele é intervalo do artigo 71. Agora, imagine que o empregador diga o seguinte: olha, durante o turno da manhã, às 9 horas, durante 15 minutos, haverá ginástica laboral, obrigatória para todos, porque tende a reduzir doenças profissionais. E que à tarde haverá uma pausa de 15 minutos para leituras diversas, que ele diz quais serão. Então, esse empregador criou 2 intervalos de 15 minutos, somando 30, e aí esse empregador, também por deliberação própria, diz: vocês, em razão desses 30 minutos, 15 mais 15, vão sair não às 17, sim às 17h30.
o que a súmula 118 estabelece corretamente é que esses dois intervalos criados por liberalidade do empregador, eles significam tempo à disposição e, portanto, eles têm que ser contados. Sendo contados, eles serão pagos como horas extras ou compensados esses intervalos, esses 30 minutos, no banco de horas. Então, súmula 118. Os digitadores, em razão das especificidades e da dureza do trabalho, eles têm um intervalo extra. Súmula 346. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores no serviço de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Então, o digitador, o calculista, o que faz escrituração continuadamente, ele terá um intervalo de 10 minutos a cada 90 para descansar desse trabalho repetitivo, desse trabalho exaustivo. E o artigo 72, ao qual se refere a súmula 346, ele estabelece que esse intervalo do artigo 72, ele está inserido como um intervalo não deduzido da duração normal do trabalho, ou seja, ao contrário do artigo 71, ele tem que ser concedido e contado. Ou, se quiserem, concedido e pago. Então, o trabalhador digitador para 10 minutos a cada 90 e continua contando seu tempo de trabalho enquanto ele descansa. Então, se a jornada dele tem horário de 8 às 17, com 1 hora de intervalo para alimentação e descanso, ele vai ter diversos intervalos durante essas 8 horas, diversos intervalos de 10 minutos durante essas 8 horas, e esse tempo será contado como se trabalho houvesse, embora seja tempo de descanso especial dos digitadores. Muito bem. Há empregadores, nós sabemos, não são poucos, que simplesmente não cumprem a regra de concessão de intervalo. Qual é o resultado disso? Atenção, porque a reforma trabalhista mudou a natureza jurídica do disposto no parágrafo 4º do artigo 71, e tem gente que ainda continua repetindo o conteúdo jurídico normativo anterior, erradamente, equivocadamente. Chamo atenção para isso. Hoje, o parágrafo 4º do 71 diz o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória. Atenção, a natureza jurídica mudou. A natureza jurídica anterior a 2017 era, não é mais, remuneratória. A natureza jurídica a partir de 11/11/2017, com a reforma trabalhista, é claramente, explicitamente, expressamente indenizatória. Não há mais hora extra. A natureza é indenizatória. Vamos lá. Implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 50% de indenização. Não confundir com horas extras. A lei mudou, senhoras e senhores. E tem gente confundindo até hoje. A lei mudou tem tempos, né? Anos e anos que nós estamos sob a égide da reforma trabalhista. Então, hoje a natureza é
indenizatória. Exemplificativamente, vamos lá no nosso horário de 8 às 17. O empregado, ou empregador, tanto faz, mas vamos dizer que o empregado diga ao empregador o seguinte: senhor empregador, tenho que sair às 16h30, porque tenho que buscar meu menino na escola. Para isso, faço só 30 minutos de almoço, 30 minutos de intervalo intra-jornada. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 71, este empregador tem que indenizar 30 minutos, porque suprimidos dá 1 hora de intervalo. Esse intervalo passa a ser de meia hora, na relação bilateral, empregado-empregador. Esqueça o sindicato, tira o sindicato disso, por enquanto. 30 minutos indenizados com mais 50%. Logo, uma indenização final de 45 minutos. Não confundir com horas extras. É indenização. Então, o que o 71, parágrafo 4º diz hoje é que paga-se a título indenizatório o tempo suprimido mais 50%. No sistema 12/36, conforme vocês têm aqui em outros vídeos do canal, dá-se o mesmo, podendo o empregador não conceder o intervalo, optando por indenizá-lo integralmente. Não há aqui nenhuma diferença, apenas para chamar a atenção que o legislador expressamente disse isso, ou seja, o empregador pode indenizar ou conceder, integral ou parcialmente. Se conceder integralmente, concedido está. Se conceder parcialmente, paga a outra parte sonegada mais 50%. Se não conceder nada, paga 1 hora mais 50% de indenização. De novo, não se trata de horas extras. Fracionamento dos motoristas profissionais, aqui também uma exceção. E uma exceção muito específica, muito limitada e que não pode ser estendida. Parágrafo 5º do 71. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, portanto, prevê intervenção sindical, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente, os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Vejam que é uma regra extensa do parágrafo 5º e muitíssimo específica. Porque trabalhadores do transporte rodoviário coletivo de passageiros, eles têm algumas especificidades que devem ser contempladas se eles, enquanto categoria, quiserem, com atuação sindical. Às vezes não é razoável para eles a paralisação durante 1 hora inteira, o que leva o horário final de trabalho para adiante. Às vezes eles preferem sair mais cedo e diluir essa 1 hora ao longo do horário, por exemplo, 4 pausas de 15 minutos ao final de cada viagem, fixada essa possibilidade em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então aqui nós temos uma especificidade, mas que depende de normatização coletiva. Com relação aos maquinistas, súmula 446, por favor, senhoras e senhores, vamos à súmula. Eu vou abrir aqui também no meu
livro de súmulas especificamente o conteúdo, maquinista ferroviário, também muito específico, né? Mas a regra é a geral. Súmula 446, a garantia ao intervalo intrajornada, prevista no artigo 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança no trabalho, é aplicável também ao ferroviário maquinista, não havendo incompatibilidade entre as regras do artigo 71, parágrafo 4º e 238, parágrafo 5º da CLT. Então, aqui afirma-se apenas a lei. Maquinista ferroviário também tem 1 hora de intervalo para alimentação e descanso. Não há novidade. Recuperação térmica, aqui sim, algo também específico e interessante. Alguns trabalhadores alternam trabalho em ambiente frio e ambiente normal, e aí eles têm intervalo especial. Súmula 438 do TST, intervalo para recuperação térmica do empregado, ambiente artificialmente frio. Horas extras, artigo 253 da CLT. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do artigo 253. Então vamos ao artigo 253 da CLT, que trata do intervalo para recuperação térmica do empregado. Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então, nós teremos tempo de descanso contado como se fosse tempo de trabalho, porque este é um intervalo especial para recuperação térmica, para preservação da saúde do trabalhador. Então, se ele se encontra no contexto dos serviços frigoríficos ou afins, e aí tem que haver uma perícia para dizer se o ambiente é artificialmente frio nos termos das normas do Ministério do Trabalho e Emprego ou não. Havendo essa situação, o empregado descansa 20 minutos a cada 1 hora e 40, sendo estes 20 minutos integrantes da jornada, portanto, contados e normalmente pagos. Digo normalmente porque se o trabalhador trabalha por unidade de tempo, ou melhor, recebe salário por unidade de tempo, ele recebe esses 20 minutos. Se ele trabalha por produção, não. Mas esse tempo é contado para o limite da sua jornada. Com relação aos domésticos, Lei Complementar 150, artigo 13, não há hoje diferença substancial pós-reforma trabalhista. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação, de no mínimo 1 hora, no máximo de 2. A diferença é que, admitindo-se mediante prévio acordo escrito entre empregado e empregador, sua redução a 30 minutos, e aí sem indenização. Então, a diferença é que, por ajuste bilateral, poderá haver a redução do intervalo de 1 hora para 30 minutos do empregado doméstico, por acordo escrito, sem indenização, obviamente reduzido o intervalo, e o empregado sai, entre aspas, mais cedo, mantidas as 8 horas. Muito bem, vamos lá. Prosseguindo. Muita coisa para abrir aqui. Turnos ininterruptos de revezamento, súmula 675 do Supremo, também diz o óbvio. Mas o óbvio às vezes deve ser dito. Súmula 675. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas
não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para efeito do artigo 7º 14 da Constituição. Portanto, o que diz o Supremo Tribunal Federal é o óbvio. Como os 15 minutos de intervalo para a jornada de 6 horas não contam, o trabalhador em turnos que tem intervalo de 6 horas continua cumprindo jornada de 6 horas, porque os 15 minutos não contam. Então, conceder intervalo de 6 horas, de 15 minutos na jornada de 6 horas em turnos ininterruptos, isso não descaracteriza o sistema de turnos. Óbvio. Vamos lá. Por fim, o intervalo antes da hora extra da empregada seletista. Esse é um tema polêmico que eu já tenho aqui em outros vídeos no canal, que era o tema do artigo 384 da CLT, que previa até 11/11 de 2017 e não prevê mais que a empregada seletista, antes de iniciar trabalho em sobrejornada, ou seja, antes de fazer horas extras, ela tinha que cumprir um intervalo de 15 minutos. Não dizia a CLT para que servia esse intervalo, apenas dizia que a empregada seletista, diferentemente do que acontece com o empregado homem seletista, tinha direito até 11/11 de 17 a um intervalo de 15 minutos antes de iniciar sobrejornada. O tema 528, aliás, antes, a reforma trabalhista revogou o artigo 384. Havia, àquela época, uma discussão infinda e uma jurisprudência não consolidada sobre ter sido ou não recepcionado o artigo 384 da CLT. E o Supremo, depois da revogação, disse o seguinte, no tema 528, da tabela de repercussão geral. Recepção pela Constituição do artigo 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. Acontece que, com a revogação do 384, em termos de direito intertemporal, esse intervalo só era devido até 11/11 de 2017, e a partir disso não é mais devido, porque revogada a regra, mas esse artigo foi recepcionado em 88 e teve sua vigência reconhecida pelo Supremo até a reforma trabalhista, até 11/11 de 17. Temos esse tema 528 em outros vídeos no canal para quem quiser se aprofundar, mas aplicação nenhuma hoje em dia, porque é revogado o 384 da CLT. Para terminar, intervalo entre duas jornadas. Então, o primeiro intervalo intra, ele é dentro de um dia de trabalho. O intervalo entre jornadas, ele é entre 2 dias de trabalho. Eu termino o primeiro dia, depois eu vou ter o segundo dia de trabalho. Entre esses 2 dias de trabalho, eu tenho que ter um intervalo. É disso que se trata, e é a regra inicial do artigo 66 da CLT. Verifiquem aí 66 da CLT de vocês. Vou ver aqui no meu conteúdo, na minha CLT, no site do Planalto. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, se eu terminei minha jornada lecionando num curso qualquer, exemplificativamente, às 22 horas de um dia, eu só posso retornar para o mesmo contrato, para a mesma escola, para a aula do dia seguinte, às 9 horas da manhã, porque eu tenho que ter um intervalo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, se eu terminei 22,
eu só posso voltar 9 da manhã do dia seguinte. Não posso voltar às 7, não posso voltar para a aula das 8, só posso voltar para a aula das 9 horas. Exemplificativamente, né, gente? Vale para todo mundo. É um mínimo para que a pessoa possa ir para casa, descansar, dormir e voltar para o trabalho, né? Difícil para nós isso. Tempo de vida. Então, esse é o intervalo entre duas jornadas. Acontece que entre 2 semanas, nós também teremos intervalo de 24 horas, como nós temos outro vídeo aqui no canal, que é o chamado repouso semanal remunerado. A OJ 355, da seção de dissídios individuais número 1 do TST, estabeleceu o seguinte: o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas. Esse entre jornadas, como eu chamo, também é reconhecido às vezes como interjornadas. Eu entendo que o epíteto entre jornadas, entre duas jornadas, melhor revela o sentido da lei e também o sentido do intervalo. Mas o TST, por exemplo, diz sobre interjornadas. Intervalo interjornadas, inobservância, o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, devendo-se pagar a integralidade das horas subtraídas do intervalo. Aqui nós temos um problema na OJ 355, eu até indico a vocês cuidado na aplicação, porque a OJ 355 é anterior à reforma. E o TST, depois da reforma, terá que dizer se muda, se cancela ou se afirma a OJ 355. Cuidado com ela, porque é anterior à reforma e não está integralmente conforme. O que nós temos na jurisprudência atual, mesmo posteriormente à reforma? Muito bem, vamos exemplificar, que fica melhor. Saí da faculdade às 22, terminei minha última aula da noite. Voltei às 8 da manhã para a mesma faculdade, para as minhas disciplinas da manhã. Só poderia voltar às 9. Então, entre 8 e 9 da manhã, entre 8 horas da manhã e 9 horas da manhã, eu deveria estar descansando, nos termos do 66. Não estou, portanto, serei indenizado com 1h30. 1 hora de indenização mais 50%. Repito, o J 355 falava em remuneração antes da reforma. Cuidado. O TST terá que dizer sobre ela depois. Mas, de qualquer modo, eu, pessoalmente, indico manter o efeito analógico do 71, parágrafo 4º, novo, com caráter indenizatório e não mais remuneratório. Repito, há controvérsia posterior à reforma sobre manter-se ou não a OJ 355. Beleza, vamos ao revezamento súmula 110. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos do canal. Confira sobre turnos de revezamento, já falamos em outros vídeos. Súmula 110. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remunerados como extraordinárias, inclusive com respectivo adicional. Cuidado, de novo, com esse efeito remuneratório. Cuidado, porque essa súmula é anterior à reforma, mas o que quer dizer, em essência, a súmula 110? Com os cuidados e com as ressalvas. No turno ininterrupto, o último dia do turno abre 11 horas de intervalo, mais 24 do repouso semanal remunerado, e o trabalhador, no próxima semana do turno, só pode voltar depois de 35 horas. 11 do 66, 24 do 7º, 15, 35 horas. Deve ser observado esse tempo entre 2 semanas
do trabalhador, seja ele de turno ou não. O artigo 66 fixa um intervalo não remunerado, ele não é pago, ele funciona, ele opera como o artigo 71. Nós não vamos contar, obviamente, para pagar ou para a jornada ou para a semana essas 11 horas, ao contrário do repouso remunerado do artigo 7º, inciso 15, vídeo aqui no canal sobre ele. Por fim, para os empregados domésticos, Lei Complementar 150, mais uma vez, artigo 15. Mesma coisa. Entre duas jornadas de trabalho, deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Muito bem, então são dois intervalos vistos aqui neste vídeo. Intervalo intra-jornada, dentro de um dia, e intervalos entre jornadas, que são os intervalos no meio de duas jornadas distintas. Por hoje era isso, senhoras, senhores, meus agradecimentos. Peço que confiram esses temas no meu curso de Direito do Trabalho, professor Amaury César Alves, editora RTM. Você acha o nosso curso na Amazon ou você pode comprar direto com a editora no site da editora RTM. Peço que você dê um joinha aí, gente, é importante para nós. Peço que você principalmente indique este vídeo para os seus colegas. É isso aí, muito obrigado, bons estudos.